Quando citamos o seu nome, é impossível não o relacionarmos à política, logo de imediato. No entanto, foi outro lado da sua família que acabou inspirando a sua vida profissional, a serraria de seu avô. O nosso convidado de hoje, no Personalidade Setor Moveleiro, é o presidente da Eucatex, Flávio Maluf. Ele fala sobre o surgimento dos negócios e da sua participação no desenvolvimento da empresa, que hoje atende a diferentes segmentos e nichos de mercado, além de trazer um panorama do cenário atual e dos seus planos e desejos para o futuro. Família, negócios, economia e setor moveleiro são alguns dos pontos do nosso bate-papo de hoje exclusivo. Seja muito bem-vindo, Flávio Maluf. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui, né, no seu canal, falando aí para todo o pessoal do segmento. Flávio, para começar, como eu citei na abertura, apesar de carregar um sobrenome conhecido na área política, foi a serraria do seu avô que aparentemente mais inspirou na sua vida profissional. Fala para nós um pouco dos primórdios da Eucatex, suas memórias afetivas e como foi sendo construída a sua relação com o negócio. Bom, Carlos, assim, alguém sempre começa alguma coisa, normalmente, né? No caso, veio meu avô, ele chegou no Brasil em 1919, né, do Líbano, e aí conheceu minha avó e começou a ver onde ele poderia ter afinidade de trabalhar. E ele achou que aí no ramo, né, de madeira, que não tinha muitas pessoas, principalmente nessa área de construção civil, não era madeira para fabricação de imóveis, era madeira para fazer obras de construção civil. E aí ele começou a serraria, no começo comprando madeira, e depois ele começou, né, a comprar florestas, era muito barato na época, porque tudo 100 quilômetros de São Paulo já era muito longe, estradas e tudo. Então ele começou a comprar na região, principalmente de Salto e de Botucatu, e aí ele foi começando, né, como todo cara pequeno, né, começou com a serraria, era na Água Branca, né, hoje não tem mais, virou um polo lá, inclusive tem o Memorial da América Latina, hoje lá, quer dizer, aquilo tem até a chaminé ainda da serraria ali. É no mesmo assim, local, então, do no mesmo local. Se você for lá, tem uma chaminé antiga dos anos 40, tem uma chaminé que era da serraria americana. Né? A serraria chamava Salim Farah Maluf e depois ficou uma das maiores serrarias aí da América Latina. Aí, quando meu pai, né, quando meu tio, né, principalmente, meu tio era mais velho, aí cresceu, meu pai também. Meu avô morreu muito novo, meu avô morreu de infarto com 49 anos. Né? Meu tio tinha 17, meu pai tinha 12. Aí meu tio começou a trabalhar na serraria, meu pai cursou a engenharia, fez engenharia civil aí na Poli. Enfim, quando meu pai se formou, aí eles resolveram sair da área propriamente de serraria e fazer alguma coisa que fosse menos commodity, né? Porque a serraria era madeira era sempre uma commodity. E aí que eles tiveram a ideia de fazer a primeira fábrica de forro, né, isolante, aí da América Latina. Até a Eucatex, quando começou a ficar conhecida, ela foi conhecida por vender forro. Tinha um slogan que forro era Eucatex. A gente parou de produzir em 2008 forro, até em 2015, quando fazia pesquisa sobre forro, dava Eucatex, e a gente já tinha parado de fabricar, fazia 8, 9 anos que não fazia mais forro. Mas, enfim, então eles começou primeiro com forro, depois começou, né, com linhas de isolante, depois começou com as linhas de chapa de fibra, né, começou linha 1 nos anos 70, depois 73 a linha 2, e assim foi indo. Quer dizer, a gente como filho, né, você tem aquela história, tem empatia ou não tem empatia? Ainda mais hoje, né? Hoje ser industrial é quase que um sacerdócio. Você tem que enterrar a alma para dar certo.
Hoje o significado, muitas vezes, de você profissionalizar uma empresa não é trazer gente de fora e tocar a empresa. Profissionalizar a empresa é botar quem está disposto, entendeu, a trabalhar, entender do negócio, enterrar a alma ali, porque o Brasil, principalmente, é um país muito difícil de você sobreviver. Então, assim, desde o começo, eu também sou engenheiro, fiz engenharia mecânica, eu tive empatia, acho que pelo negócio, eu gostava de visitar a fábrica com meu pai, e aí vai indo, você vai pegando gosto, mas não é fácil. Depois de 35 anos que eu estou aqui, a gente passa por muitas crises, muita dificuldade. A gente pode dizer que realmente, entendeu? Não é fácil ser industrial nesse país, em ramo nenhum. E você passou a fazer parte da empresa em 1987, na área do comércio exterior. Qual que era o estágio da Eucatex naquele momento que você começou e quais as principais conquistas e desafios daquele período? Eu casei, né, em 86, comecinho de 86, aí fui morar nos Estados Unidos. Morando nos Estados Unidos, eu fiz uns cursos de comércio exterior. A Eucatex tinha uma filial lá em Nova York. Eu trabalhei lá na filial, trabalhei em banco também, trabalhei 1 ano em banco na área de foreign exchange, de moedas. Fiz cursos na Universidade de Nova York, na NYU. Enfim, comecei a me preparar. Quando eu voltei, né, aí dos Estados Unidos, que eu tinha passado aquele ano de estudo e de conhecimento um pouco do mercado, eu entrei na parte de comércio exterior na empresa. Mas não para vender aquilo que a gente já vendia, mas sim para tentar abrir novos negócios para a empresa, né? Você olhar o futuro e ver que mais que nós temos, porque as chapas eram commodity naquela época, assim como são hoje. Ela continua. Uma chapa é uma commodity. A única coisa quando a chapa deixa de ser commodity é quando você põe algum padrão em cima dela, aí ela passa a ser um objeto de decoração. E esse é o desafio. O desafio é você sempre deixar de vender chapa para você vender um objeto de decoração, seja ele para fazer um móvel ou para outra coisa. Quer dizer, a gente faz piso laminado também nada mais é do que uma chapa mais fina, que você coloca um macho e fêmea e coloca overlay para dar resistência, né, abrasão, né, quando as pessoas pisam em cima. Então, a minha função era ver que mais a gente podia fazer usando a chapa como base. E aí foi assim que eu comecei. Depois eu fui galgando outras áreas dentro da empresa. Mas foi assim. Então, e aí estou aqui até hoje. E, Flávio, ao contrário do que alguns possam imaginar ou até julgar, né, a sua ascensão para a presidência da empresa passou por várias etapas, projetos e muito trabalho. E quais foram os momentos determinantes dessa história, dessa carreira que você construiu dentro da Eucatex? Naquela época, a Eucatex tinha uma linha de forro e tinha 2 linhas de chapa de fibra, né? A linha 1 e a linha 2. Nosso concorrente, Duratex, também tinha uma fábrica em Botucatu de fibra. E aí ele tinha uma fábrica também de aglomerado, né? E logo em seguida ele foi um dos primeiros a fazer a primeira linha de MDF. Inaugurou em 96 ou 97, ele inaugurou a primeira linha de MDF aí do Brasil. E nós, para poder diversificar, a gente não fazia, né, o que eles chamavam de chapa aglomerada, depois o nome virou sendo MDP, era um nome nosso, nós cedemos para a associação, aí ficou conhecido hoje como MDP e MDF. A gente fez, né, eu participei da construção da primeira linha contínua, né, do projeto de construção da primeira linha contínua de MDP e do Brasil, né? Antigamente só tinha as prensas que a gente chamava aglomerado, então a chapa que era feita na tecnologia antiga, que manteve o nome de aglomerado, quem ia para a prensa contínua tinha o direito de chamar de MDP, porque os produtos eram
diferentes. Então, aí a gente, né, eu participei do projeto, nós trouxemos uma prensa revolucionária, o setor moveleiro conhece, que a gente é a única empresa que faz a laminação de FF em linha, ao mesmo tempo que a gente faz a chapa, uma tecnologia que até hoje, entendeu? Ela é super moderna, porque você faz uma colagem a quente aí no papel. Enfim, depois participei da construção da fábrica de tintas. Aliás, a fábrica de tintas veio junto também com a fábrica. A gente tem uma fábrica de tintas para consumo interno. A gente não tinha para vender para o mercado, como tinta decorativa. Aí a gente também, ao mesmo tempo, participei da construção dessa fábrica de tintas, que nós inauguramos em 96, 97. A fábrica de MDP também foi junto, 96, 97. E assim, eu sempre nessa parte, assim, mais na parte técnica, né? Até que depois, no começo de 97, além da parte técnica, eu acumulei a parte executiva aí da companhia. Aí nós fizemos, depois disso aí, uma linha de MDF e, recentemente, em 2018, compramos a linha da Duratex de Botucatu de chapa de fibra. Então, é uma história assim muito... minha história é uma história de um trabalho mais técnico, né, industrial, e que depois também passou a ser mais executivo a partir de 97. Você acha que ter estudado no exterior, numa época em que o Brasil era tão fechado, isso aliado à sua capacidade de competência foi um diferencial competitivo para você poder desenvolver e alavancar as suas ideias e projetos? Eu acho que, assim, quando você vai para fora do país, que você pega países mais maduros, como os Estados Unidos, que são mais competitivos, juro mais baixo, óbvio que você sempre volta com uma cabeça mais aberta. Você vê que as feiras, né, as feiras que tem lá fora, na área de móveis, tem a Ligna, tem a feira de Atlanta. Quer dizer, os brasileiros vão a rodo nessas feiras, porque sabe que tem tecnologia, que tem máquina, né, que tem avanços, né, que aqui, muitas vezes, pelo tamanho do mercado ser menor, a gente sempre fica mais limitado. Então, é óbvio, inclusive estudo. Hoje, assim, qualquer segunda ou terceira geração que puder eu ter uma experiência lá fora, seja de estudo ou até de trabalho, antes de vir para a empresa, não tenho a menor dúvida que ajuda, né, aí no seu negócio, porque lá, com certeza, entendeu? Eles estão sempre na nossa frente, em termos tecnológicos, né? Eles têm mais capacidade de poder adquirir máquinas e investir em tecnologia, né? Pelo tamanho do mercado ser maior. É claro que, porque a gente atua no setor moveleiro, a nossa ênfase acaba sendo na Eucatex. Afinal de contas, é uma marca emblemática, né, do nosso setor. Mas você também é presidente do Grupo Brandford, detentor de marcas como a Premier, a Golden, de alimentos para pet, que é um belo exemplo de diversificação, né? Como que é atuar em mercados tão distintos, Flávio? Na verdade, o que acontece é o seguinte: você nunca sabe se os filhos vão querer trabalhar naquele negócio seu, que nem eu falei, né? Isso aí e hoje nenhum dos 3 filhos trabalha aqui na empresa, não tem aquela vocação de setor, né? Às vezes a pessoa gosta de outras coisas. Não adianta você forçar, porque hoje em dia não existe mais isso. Ou você se encaixa ou não se encaixa. E eu, na época, né, eu sempre fui só um executivo da empresa. Então, eu comecei um outro negócio para os meus filhos, para que eles pudessem ter opções de escolher. E aí, ao longo dos anos, esse negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e hoje é uma grande empresa, provavelmente a maior empresa hoje brasileira do segmento PET,
eles que tocam, eles que administram, eu faço a parte industrial lá, né? E por respeito, né, eu fiquei como presidente, né? Até hoje eu ainda tenho o título, mas na verdade é eles que tocam, porque todos os três estudaram lá fora, meus três filhos, né? Minha filha é engenheira química, meu filho do meio fez administrador em Londres, ela fez engenharia química também em Londres, meu filho menor fez economia na Escócia. Então, enquanto cada um deles estava fazendo algum estudo, eu ajudava, principalmente na parte industrial. E eles voltaram, né? Os três tão grandes, os três trabalham na empresa. Enfim, mas, respondendo aí a sua pergunta no final, setores distintos, mas você sabe que quando você mexe em varejo, ele tem uma similaridade. Se você for, seja aí mexer com um alimento, seja mexer, por exemplo, com tinta, você precisa ser reconhecido pelo seu público-alvo. Então, assim, o mesmo trabalho, muitas vezes, de ter qualidade percebida num produto, ele também se encaixa em outro produto, mesmo sendo de ramos diferentes, porque muita coisa você não cria, né? Já dizia, né? Você não cria, você copia. Então, aí no fundo tem uma similaridade, né? Eu até posso dizer que tinta hoje é um pouco mais difícil, porque você não fideliza o cliente, porque ele pinta a casa e não vai no mês seguinte. No mês que vem tem um outro cliente que vai pintar outra casa. Então, é mais difícil você fidelizar um cliente não recorrente. Um cliente recorrente é mais fácil de você poder trabalhar, mas é desafio, porque você nunca está sozinho. Hoje, se falar parece que sempre o pasto do vizinho é melhor, mas quando você fala em alimento de cães e gatos, hoje já tem 200 fábricas aí no Brasil de alimento. Então, assim, não tem ramo fácil. Todos são difíceis, todos têm que ser respeitados e todos têm que você ter uma dedicação forte se você quiser ter chance de ter sucesso. E voltando então ao Madeira Móveis, quais as principais particularidades na sua visão, sejam positivas ou negativas, do ramo florestal, que é o início de tudo, né? Bom, o ramo florestal tem uma coisa muito legal, que é a parte de sustentabilidade, né? Hoje é muito na moda, né? Você falar da parte climática, de reciclagem, de ecologicamente correto. Então, assim, o ramo florestal ele te dá um certo prazer, porque você, como ele próprio diz, você refloresta, né? Você faz o plantio e você refloresta a madeira. Então, você sempre está usando uma madeira que você plantou, você nunca tirou nada do meio ambiente. Então, essa é uma coisa extremamente positiva para o ramo que a gente está. Você poder fazer um produto que você sabe que ele vem à base dele, vem de maneira sustentável, né? Inclusive, nós temos o selo do FSC. A parte negativa da madeira é que ela demora para crescer. E num país com taxa de juro alto, você sofre. Você imagina que um eucalipto demora 7 anos para você crescer. A taxa de juro dizem que vai bater agora perto de 8% ao ano, até o começo do ano que vem. Então, você ter que plantar, segurar madeira 7 anos aí no campo para depois você colher, realmente você precisa de um capital de giro muito grande. Se a madeira não valoriza, coisas que aconteceram entre 2014 e 2019, 2019, você realmente tem um custo cavalar de carregamento disso aí. Então, a parte negativa é o capital de giro, mas a parte positiva é que você tem um produto que ele vem com base ambiental e sustentável de maneira correta. Atualmente, a Eucatex ela atua em várias frentes, como você mesmo falou, uma ênfase forte nas tintas, né? Bastante importante. São linhas de produtos voltadas a diferentes segmentos e nichos de mercado. Essa segmentação, né? Como que você avalia a participação do setor moveleiro no planejamento da empresa como um todo? Bom, vamos lá. Hoje o Brasil está produzindo aí praticamente 9 milhões
de metros cúbicos, né, de produto, capaz de bater 10, que é o capacitivo da indústria. Mas, assim, para nós industriais, a gente não faz o móvel. A gente trabalha, né? A Eucatex é uma empresa que a gente diz que é de nicho, porque nós não somos hoje, né? Você tem empresas como a Duratex, que produzem mais do que a gente, a Bernec, que produz volumes maiores do que a gente, a Arauco também tem volumes maiores do que a gente. Hoje, provavelmente, a gente é a quarta em termos de volume. Então, a gente procura sempre ficar num nicho onde você tem aptidão. É que nem eu falei, uma coisa é você vender uma chapa, outra coisa é você vender um objeto de decoração. Então, eu acho que é fundamental que exista uma parceria entre o moveleiro e a indústria que ele compra, porque ele tem que desenvolver produto. Ele pode fazer o móvel super bem feito, mas se a pessoa não gostar da cor, do padrão, do tipo de puxador para puxar, das divisões do móvel, ele não vai vender. E pode ser um móvel super... né? Antigamente, quando o MDF começou, as pessoas botavam como é que se diz? Um carimbo, né? Fazer um negócio desse tamanho, 100% MDF, como um diferencial. Mas o que adianta ser 100% MDF se o padrão não fosse um padrão adequado, né? Se não fosse em ordem? E a gente sabe que o MDF ele tem suas propriedades, mas em muitas vezes o MDP atende até melhor do que o MDF em muitas áreas. O moveleiro sabe bem disso. O MDF ele nasceu muito forte nas revendas, nas marcenarias, porque à medida que os móveis, né, que os apartamentos foram ficando mais customizados, os móveis também tinham que ser customizados. E aí, com isso, né, os marceneiros voltaram, né, a ter uma função primordial para preencher, né, como é que se diz? O tailor-made, né, o nicho que a pessoa tinha na casa, que antigamente era preenchido com compensado, né? Tinha o nome lá, compensado naval, estou tirando coisa da época lá de trás, e que foi substituído pelo MDF. Mas eu diria assim, que o papel fundamental do moveleiro, hoje acho que são praticamente 13 mil, entre grandes, médios e pequenos, é você realmente ser uma empresa de nicho, você ter criatividade, né? Isso depende de você, você tem que conhecer 100% do seu público, né? Hoje não dá mais para você fazer no instinto. Você tem que fazer sabendo que aquilo vai ser vendido. E como é que você sabe que vai ser vendido? Conhecendo o tipo do seu público, né? Pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, tendências de moda lá fora. E esse trabalho em parceria você tem que fazer com as indústrias, porque a gente, de novo, a gente não vende o móvel, a gente vende a matéria-prima. Então, quanto mais integração tiver entre o moveleiro e a indústria, maior vai ser a chance de a gente vender como fornecedor de matéria-prima na crise, e maior vai ser a chance dele também se destacar perante os outros, porque o mercado ele é cíclico. Um dia ele está bom, um dia ele está ruim. Mas ele pode estar bom para você toda vez, se você estiver atendendo a expectativa do seu nicho naquele momento. Então, é isso que a gente trabalha. A gente trabalha para dar possibilidade do cliente nosso poder se sobressair com o móvel dele perante o concorrente. O mercado é assim. Especialmente em relação e por conta da pandemia, nós vivemos um momento sensível na cadeia relacionado ao abastecimento, né? Como presidente de uma das maiores fornecedoras de painéis para a fabricação de móveis no Brasil, o que está sendo feito para ajudar a contornar essa questão que seguramente atingiu todos os núcleos de fornecimento da indústria, sejam de fornecimento para a indústria e da indústria para o varejo, né? No Brasil e até no mundo, né? A gente tem informações de que é um problema global.
Principalmente, quer dizer, quando teve a pandemia, o móvel nunca foi algo hipervalorizado. Eu me lembro que há muitos anos atrás, né, como tudo é cíclico, né, a coisa mais valorizada era o carro. O camarada queria ter um carro bom, mas dentro de casa ele não trazia ninguém. Então, a pandemia, ela mudou uma série de hábitos. Você deixou de ir para restaurante, você deixou de sair. Os carros também, até você vê que está com dificuldade de produção por falta de matéria-prima. E, finalmente, né, o móvel, nesse cenário, ele se encaixava como uma luva, porque a pessoa começou a ficar em casa 24 horas do dia, começou a reparar o que ela não gostava na casa. E aí beneficiou não só o setor moveleiro, mas o setor de tintas também, o setor de piso, setor de decoração todo, em geral, né? Porque a pessoa começou a pegar aquele dinheiro que era canalizado para várias coisas e usou ele, né, para arrumar a casa, para fazer um móvel, até uma mesa para a pessoa trabalhar. O cara não podia sair de casa, começou, né? Nós estamos fazendo uma entrevista aqui por vídeo. Quando que a gente faria uma entrevista por vídeo se não fosse a pandemia? E incorporou, né? A gente tem feito as reuniões de diretoria na empresa desde março de 2020. A gente faz elas por vídeo. Aí descobriu que não precisa mais todo mundo se deslocar, pegar um hotel, dormir no hotel à noite para fazer a reunião. Então, assim, é um hábito que mudou e acho que mudou para sempre. A parte corporativa, ela vai ter uma mudança significativa na forma de você administrar o negócio, de fazer as reuniões do dia a dia. Hoje as reuniões, né, por vídeo são infinitamente maiores do que as presenciais. Mas, enfim, quando começou a crise, o setor inteiro, de uma certa maneira, ele fez redução de jornada de produção. Nós, especificamente, fizemos redução de jornada e salário, outros, talvez, só redução de jornada, mas, na verdade, é que em abril, maio e junho não se vendeu quase nada. Como a pandemia começou mais avançada em outros países, como Estados Unidos e na Europa, ela também começou a sair, às vezes, um pouco antes. Então, o mercado aqueceu um pouquinho antes. Então a maioria das empresas se comprometeu, talvez com um volume de exportação maior, ou até não tinha estoque. Então, quando o mercado começou a voltar a partir de julho, que aquilo era uma coisa que não ia ser passageira. Não vou ficar só 90 dias e aí acabou. Aí as pessoas começaram a ter que se adaptar para ter que trabalhar de casa. Não mais trabalhar na empresa, mas trabalhar de casa. É aí que o setor não estava preparado para que todo mundo canalizasse, né, todos os seus gastos em cima de um segmento só. Quer dizer, para nós foi ótimo, mas deu uma inflação de custo bárbaro, né, coisa que nós nunca tivemos na vida. Já tivemos mercados bons, anos bons, mas nunca com uma inflação de custo como a que nós estamos tendo hoje, porque é uma demanda hoje mundial. Então, acho que o setor, assim, o que todo mundo fez de esforço? Todo mundo começou a tentar produzir um pouquinho mais, espremer um pouco mais as linhas para atender. Então, estava muito pior há 3, 4 meses atrás do que está hoje. Hoje começa a ter um pouco mais um ponto de equilíbrio e o fornecimento de muitas matérias-primas começam a ficar mais regularizadas. Mas, até por conta da Covid no começo, você deixa de receber uma matéria-prima porque o teu fornecedor teve que parar a fábrica porque estava com Covid. Então, assim, foi uma coisa que afetou o setor. Hoje está menos afetado. Nós ainda temos falta de resina, estamos com algumas faltas de matéria-prima para a produção de tinta e estamos com falta de papel. Né? O papel, no nosso caso, que a gente opera, né, que a gente faz FF, faz BP, a gente imprime em cima de um papel que a gente compra, um papel que a gente chama de papel base.
E esse papel base, as empresas têm atrasado. Com isso, você acaba tendo a chapa, mas acaba não podendo revestir ela, acabar porque você não recebeu o papel. Mas é uma situação que eu acho que ela começa a se normalizar, né? Até por conta até de reduções um pouco de exportação, os contratos, por exemplo, que o Catex tinha, a gente está diminuindo um pouco eles, quer dizer, não estamos renovando, no nosso caso, estamos dando um pouco mais de preferência aí no mercado interno agora. Enfim, mas, de novo, é uma coisa que aconteceu até pela ajuda que foi dada, né, aí no mundo todo, com ajudas aí dos governos, com estímulo aí na economia, quem sabe passou um pouco aí do ponto do que tinha, mas, na verdade, é que realmente assim deu um problema mundial de escassez de matéria-prima. Mas eu acho que aí está melhorando. O que a gente tem que procurar fazer como indústria, né, a gente sempre faz, é que falte, se tiver que faltar, que falte por igual para todos, né? Porque você tem os seus parceiros. Você não pode ficar escolhendo, não, para esse aqui eu vou dar 80%, para esse eu dou 20%. Então, a maior preocupação nossa sempre, do caso da Eucatex, foi em poder, na falta, poder dar pelo menos o mesmo volume percentual para todos, para poder dar garantias que todos possam aí competir de uma maneira mais justa aí no mercado. Essa é a preocupação que a gente tem. Mas, como industrial, eu acho que, devagarzinho, a gente tem visto, eu vi umas pesquisas da Fiesp também, de fornecimento de matéria-prima, cada vez mais as empresas relatam menos falta aí de produto. Reclamam de custo realmente é um negócio que veio, mas cada vez tem faltado menos. Se você pegar hoje, né, a gente compra dióxido de titânio direto da China. Se você pegar que um container saiu de $2.000 para $12.000, não há como você aí não ter um impacto aí no seu produto. Então, eu acho que primeiro vai vir uma regularização dos volumes e logo em seguida deve vir uma melhoria dos custos, assim espero. Como você disse, Flávio, empreender no Brasil é um desafio, né? E a gente está falando de pandemia, mas se a gente olhar para trás, nós vamos ver assim, você mesmo viveu isso na gestão e no comando da Eucatex, diversos planos econômicos, uns mais absurdos, outros menos, uns mais impactantes, outros nem tanto, mas foram vários e diversos, né? O que a gente tem que aproveitar, né? O nosso ramo é um ramo volátil, então, assim, e a Eucatex não é diferente, nós já tivemos vacas gordas, vacas magras, já passamos por crises, hoje estamos bem. É você aproveitar as vacas gordas para se preparar para as vacas magras. Então, o moveleiro aí, eu não se entusiasma, né? Aproveita se o mercado está bom para você reduzir custo, ficar mais eficiente, ficar com a empresa mais leve. Você vê hoje provavelmente, no ano que vem, nós podemos ter racionamento de energia elétrica. Então, assim, o que você pode fazer para se preparar? Porque se o governo mandasse tirar 20%, você tem que tirar 20%. Então, o que você pode fazer? Então, eu acho que é olhar um pouco para frente, né? Aproveitar essa época que nós estamos tendo, essa oportunidade de poder estar vendendo, ainda que com custos mais altos, para preparar a empresa para depois, numa eventual desaceleração do mercado, numa eventual crise de energia, você está preparado para enfrentar ela. Esse é o desafio. É assim que nós fazemos. A Eucatex, a gente não é nem otimista, nem pessimista. A gente procura ser realista para depois não chorar. A gente não pode se arrepender. É melhor, às vezes, você deixar de ganhar do que você perder. Perder é ruim, você deixar de ganhar é diferente. Então, trabalhar para ter produtos de qualidade,
ter produtos aí de tecnologia, mas sempre mirando uma eficiência na área aí de produção para você poder perpetuar a sua empresa. Vacas gordas e vacas magras é uma analogia bíblica a um período que José, quando o povo de Israel estava vivendo no Egito, foi convocado pelo faraó para se preparar para 7 anos de fome. Então, durante 7 anos, eles estocaram alimento e durante 7 anos houve fome no mundo e todos se acorriam do Egito para buscar os seus mantimentos. Essa é a referência que o Flávio fez de maneira brilhante. Flávio, você é conhecido por participar ativamente de diversas etapas e processos, acumulando, inclusive, direção de marketing da empresa. Como que é ser apontado como um agente transformador num negócio tão grande que emprega e inspira tantas pessoas? Olha, Carlos, o setor de vendas de uma empresa ele é muito criativo. Eu brinco na área de tintas. Sempre que a gente não atinge a meta, o vendedor escolhe uma cor nova para botar no mercado e diz que não chegou na meta porque não era aquela cor. Aquela cor a gente não tinha pronta. Nós temos 1.400 cores nas máquinas, mas nunca é aquela que precisa para atingir a meta do final do mês. Então assim, a parte de marketing é uma coisa que eu sempre gostei e eu acho que tem que ser uma interface. Você entender do processo produtivo e você entender um pouco do marketing, você faz menos besteira. No Brasil, você não pode errar. O erro custa muito caro para você. Então, às vezes, a pessoa quer um produto, mas a máquina não faz. Então, se você não tiver a noção exata de qual é a perda que você vai ter na hora que você gerar um produto no desespero, você vai fatalmente, entendeu? Ter uma perda muito grande. Então, a parte de marketing, eu acho que ela serve para que muitas vezes ele também não sabe o que você faz. E aí, às vezes, você numa feira, participando de uma feira, você olha o produto e diz, essa máquina, a máquina que eu tenho aqui naquele canto ali, ela faz esse produto. Então, você juntar um pouco de marketing com a área industrial te ajuda a você saber o que é possível você tirar daquela máquina sem você perder a produtividade dela. Então, eu acho que é um caminho que eu escolhi, né? Que ao longo desses anos todos, desses 35 anos de industrial, que eu acho que é uma combinação para um executivo que ele deve ter. Quer dizer, é saber o que você tira daquela linha aí de produção. Esse é importante até para o lançamento de novos produtos, que o vendedor não sabe. O vendedor ele não tem o conhecimento muitas vezes do processo. Então ele quer ajudar, mas não é o métier dele. Então a gente tem que ajudar um pouco, né? Ainda mais porque não é a empresa inteira que viaja para fora. A gente tem que ajudar um pouco para poder ajudar ele a vender no fundo, né? Dá para ele mais ferramenta para ele poder vender. A Eucatex, a gente fala de uma empresa de 70 anos. Qual que é a sensação que você tem de fazer parte dessa história tão bonita e ter feito parte, principalmente, do período de maior crescimento, de maior posicionamento e consolidação dela? Eu acho que, assim, o maior sentimento que a gente tem, principalmente quando você está numa área executiva, é o de responsabilidade, né? Hoje nós temos 2.800 colaboradores, né? Todos eles já com segunda e terceira geração na empresa. Já estamos praticamente aí na terceira geração, né? Começou o avô, depois trabalhou o filho, agora trabalha o neto. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Num país como o Brasil, que tudo acontece muito rápido, muito volátil, né? Acho que o maior medo que a gente tem é de falhar, é de você não conseguir gerar aquele emprego, não conseguir manter a empresa, é uma frustração. Então, você, assim, para mim, assim, é um senso de responsabilidade, é uma vida inteira de dedicação.
e que a gente espera poder passar ela em condições melhores para que outras gerações, sendo da família ou não, possam, né, perpetuar a empresa e continuar o crescimento dela, né? As pessoas ficam, né? Aliás, as pessoas vão e as empresas ficam, né? Então ela tem que continuar. A gente é passageiro. Então, mas o mais importante é que ao longo desses 35 anos, entendeu? A Eucatex aqui, né, continua sólida, nós estamos crescendo, mantemos, né, um viés de inovação de produto, e eu espero que as próximas gerações, os próximos executivos que venham, possam aí continuar trabalhando e fazendo ela chegar pelo menos nos 100 anos, forte e com boa imagem de mercado, porque não tem imagem, não tem preço. Então, sempre é a qualidade percebida que faz a diferença, né? Às vezes você vai comprar uma camiseta numa loja, custa R$80. Aí você vai na outra loja, parece a mesma camiseta, mas é 500. Mas aquela loja você quer porque ela tem uma grife. Então, é a famosa qualidade percebida. Então, todos têm que trabalhar no fundo para você ter uma qualidade percebida, porque o lucro vem dela. Então, é isso que a gente espera. Eu vou aproveitar a oportunidade que você falou em sucessão, e você já tinha dito anteriormente que os seus filhos já têm foco mais direcionado para outro ramo, outros negócios do grupo, da empresa, da família, né? O que você tem em mente? Você pensa em uma sucessão, então, profissionalizada? Quando ela for acontecer? Tem um time definido para isso? Existe uma avaliação interna? Qual que é a tua eu não sei se é avaliação sobre profissionalizado. isso? Eu não sei se o termo é profissionalizado, porque assim, Profissionalizar, quando a gente fala, assim, não é que a empresa não seja... antigamente É trazer profissionalizar de era tirar a fora da família família. toda para fora e aí você profissionalizava, mas nem sempre dá certo. Às vezes você quebra a empresa também quando você faz isso. Eu acho que é você ter aptidão. Eu acho que você tem que ter aí bons programas de treinamento para identificar talento, identificar pessoas que possam se alinhar com as mudanças que o momento exige, né? Hoje está muito na moda a parte do comércio eletrônico, né? E-commerce, não sei o quê, logística. Então, e isso até um ano atrás não era assim. Então, a gente tem que procurar, e não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, mas é a função que a gente tem, né? A gente diz que o cargo de presidente, a função mais importante do cargo de presidente é saber escolher, não é saber mandar, né? Hoje não está mais na época de que você manda em ninguém. Hoje você cresce com a sua equipe. Você cresce em grupo, você faz um trabalho, né? Sempre é na soma dos esforços que a gente cresce. Então, o desafio é achar, né, pessoas que possam, né, substituir a gente com a mesma vontade e dedicação e que possa também ter a responsabilidade, né, a consciência da responsabilidade que é levar uma empresa mais 10, 20, 30 anos para frente inovando. É isso que a gente espera. Esse é o desafio. Esse é o mais difícil agora, né? Esse é o mais difícil. Mas ele faz parte. Ele faz parte e nós temos que fazer. Flávio, você tem muita responsabilidade e uma agenda intensa. Aí eu quero te perguntar, sobra tempo para praticar algum tipo de hobby, atividade de lazer com família, fora do ambiente corporativo? Olha, assim, família sobra, porque assim, os meus filhos moram aqui em São Paulo e a gente se vê sempre. A parte de esporte, assim, eu faço muita bicicleta. O hobby que eu tenho é bicicleta. Ou faço em casa, né? Ou faço fora, né? Eu viajo muito, fim de semana viajo para fora. Então, é aí a forma que a gente tem de descarregar um pouco a energia,
pedala 80 quilômetros, 70, às vezes 90. Então, aí, com isso, a gente dá uma baixada aí no estresse. Que, aliás, é uma coisa que a pandemia também fez crescer muito. A venda de bicicleta foi um negócio que cavalar. Hoje você quer uma bicicleta boa, às vezes você demora 3 meses aí para conseguir, porque realmente essa é a parte boa da pandemia, que as pessoas, né, vão ficar mais fit, vão ficar mais saudáveis também, né, com a pandemia. Mas é o que dá. E, às vezes, um pouco de descanso aqui e ali, mas é difícil a cabeça descansar, viu, cara? Ali, tem aí muitos executivos aí que vão aí acompanhar o canal, sabe o que a gente está falando, quando chega em casa e a cabeça fica funcionando, muitas vezes, é difícil, né? Um país com muita preocupação não é fácil, né? Mas, enfim, mas também faz parte. Se você quer ter a responsabilidade, né, de crescimento, né, e de ambição, também a ansiedade ela vem junto, né? Ela não tem só a parte boa. A ansiedade ela é diretamente proporcional à sua expectativa profissional. Quanto maior a sua expectativa profissional, maior a ansiedade. Quanto maior o medo de errar, maior a ansiedade. Então, tem que estar sempre preparado. Então, a gente tem que trazer, né, trabalhar com pessoas que o trabalho não é um fardo. O trabalho tem que ser um prazer, ele tem que fluir, né, como outras coisas fluem na vida. Quando o trabalho fica um fardo para você carregar, aí não é bom. Aí o primeiro sintoma, quando você acha que a empresa que você está trabalhando é uma coisa muito forte de você carregar, é aí que está na hora de você repensar a sua vida. Quem inspira o Flávio Maluf? Quem inspira? Sei, acho que assim, a gente sempre podia falar aquela resposta clássica, meu pai e tal, mas assim, eu acho que todos os que, e são muitos, né? Os que saem do zero, eles são uma inspiração, eles mostram que é possível, né? A gente tem visto aí no Brasil várias pessoas, né, abrindo capital e empresas que você nem sabia que existia, e pessoas que fizeram a empresa, né, até empresas que estavam apertadas, por exemplo, o Magazine Luiza, uns anos atrás, era uma empresa em dificuldade. Depois fez a sucessão, entrou o Frederico, ele está aí, é um dos CEOs mais admirados que tem aí no Brasil. Enfim, então, todas as pessoas que num país como o Brasil têm essa dificuldade, e não é só os grandes, né? Nós temos muitos industriais do setor moveleiro que, com certeza, né, eles são grandes vencedores, porque só de você estar vivo, né, numa economia, de você estar gerando emprego, você já é um vencedor. Então, assim, eu leio muito, acompanho muito, assim, eu acho que não é o tamanho. Às vezes a gente vê, muitas vezes, esses prêmios que são dados, né? Você vê só empresa grande ganhando todos esses prêmios de melhora, mas eu acho que tem muitos e muitos vencedores no Brasil, e cada vez que você vê o nome deles aí no jornal ou alguma notícia, eles servem de inspiração para a gente mostrar que a gente também pode vencer e pode continuar brigando. Personalidade do setor moveleiro de hoje, eu estou tendo o privilégio, a oportunidade de conversar com Flávio Maluf, que é diretor-presidente da Eucatex e tem uma trajetória incrível dentro dessa empresa, que é uma referência dentro do setor moveleiro. Flávio, nós estamos partindo para o final do nosso programa e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público sobre o que você deslumbra para o seu futuro e para o futuro da Eucatex. Bom, a gente quer sempre perpetuar a empresa, né? Como eu já estou aí quase com 60, meu futuro eu já me considero profissionalmente realizado. Então,
sobre esse aspecto, assim, o meu futuro vai ser depois acompanhar as próximas gerações aqui, os próximos executivos. Eu acho que você tem a obrigação de não ser egoísta aí na vida. E aí o Catex é preparar ela para o futuro, como eu falei, é você trazer pessoas certas. E eu acho que isso vale em qualquer ramo, né? Vale para todo o pessoal que está assistindo o seu canal hoje aí. Quer dizer, o mais importante é você conseguir perpetuar a empresa, botar pessoas que sejam competentes para exercer o papel que elas precisam naquele setor que elas estão trabalhando. Eu acho que esse é o segredo do sucesso. Fora isso, é você se manter otimista. Eu acho que você não ganha nada em sendo pessimista. Você pode ser realista, mas você não ganha nada sendo pessimista. Você tem que continuar brigando, porque tudo é cíclico, né? A economia de hoje que está boa pode estar ruim amanhã e você tem a obrigação de olhar para frente. Então, todo o setor, todo o pessoal, né, da indústria, eu acho que o setor moveleiro, eu acho que ainda tem aí pelo menos mais um ano de um setor melhor do que era 2015, 2016, 2017, que foram anos terríveis, queda no PIB forte, então queda também na indústria, queda na construção civil. Eu acho que mesmo com a taxa de juros mais alta, eu acho que a demanda, né, por produtos da construção civil, ela ainda vai ter um espaço razoável e principalmente na exportação também, né? Aqueles que já estão na exportação devem continuar, né? Não abram mão da exportação, porque são clientes de poder aquisitivo mais alto. A gente não pode esquecer que o Brasil, poder aquisitivo, né, é 8, 9 mil dólares. Nos Estados Unidos, o per capita é 55 mil dólares. Então, você não pode esquecer que lá fora você tem muitos países com poder aquisitivo e que você exportar nada mais é do que você ampliar sua base de clientes que você não teria no seu país, você tem num outro país. Então, é muito importante você se internacionalizar, você poder, né, botar um pedacinho da produção fora, você poder mirar, né, clientes fora e continuar se atualizando no aspecto do consumidor, do marketing, porque sempre vai ter um mercado. No mercado de 10 milhões de metros cúbicos, como vai ser esse ano, você dizer que não consigo vender, não consegue vender, não. Você não conseguiu ter a criatividade suficiente para entender o seu consumidor e o seu nicho. Então, o recado é: vamos trabalhar com afinco, né? Vamos procurar conhecer o nicho, vamos procurar ampliar os horizontes e se manter confiante. O Brasil é um país jovem, nós temos potencial, né? Não é, às vezes, alguns erros que fazem com que você perca, né, a confiança de ter um país melhor, mais justo, né, e próspero. Então, é isso que tem que ser. Eu agradeço, então, a participação no nosso programa Personalidade do Setor Moveleiro de hoje, do Flávio Maluf, e deixo, então, para você se despedir do nosso público, Flávio. Bom, Carlos, agradeço você por ter me convidado, desejo muito sucesso para os seus desafios aí, canal novo seu. Agradeço aqueles que acompanharam esse bate-papo nosso aqui, né? E vamos confiar, vamos trabalhar, vamos fazer do Brasil um país melhor, um país referência, né? A gente é referência em tantas coisas, né? A gente é referência em carne, nós somos referência em celulose, né? Por que não no setor moveleiro? Vamos aceitar o desafio, vamos ser referência que a gente consegue, né? Tudo que a gente almeja e trabalha é possível de conseguir. O que não pode é desanimar. Então, agradeço a todos, agradeço aqueles que acompanharam aí esse bate-papo. E, se Deus quiser, nós vamos manter, né? Nós vamos continuar tendo dias, né, bons, né, em 2022 também.
Eu quero agradecer também a você, ao nosso público que nos prestigiou nesse episódio, nos anteriores e estará conosco nos próximos, tenho certeza disso. Muito Deus obrigado e quiser. até o nosso próximo encontro. Obrigado.